Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, tá? Hoje estamos aqui na Fundação Casa José Américo, na nossa querida João Pessoa, litoral paraibano, beleza? Hoje a gente vai fazer aquele resgate histórico, tá? Tem uma visita guiada, a gente vai falar um pouco, mostrar um pouco, né, da história dele e da residência que hoje é uma fundação, hoje se tornou um museu, tá tranquilo? Lembrando, tá? Ele é natural da cidade de Areia, PB, uma cidade aqui do região serrana da Paraíba, conhecido como Brejo, né, paraibano. E essa aqui foi a residência dele, né, a última residência dele. Outra coisa, lembrando que ele foi um ícone aqui na nossa querida Paraíba, tá? Ele foi professor, foi poeta, escritor, político, um currículo invejável, beleza? Vamos lá, nossa aventura, vem comigo! Já ouviram falar sobre José Américo? Já, né? Então, essa casa aqui foi comprada por... o terreno foi comprado por José Américo em 1951. E José Américo construiu essa casa, terminou de ser construída em 1953. Ele veio morar aqui aos 66 anos e ficou aqui até o fim da vida, aos 93 anos. Ele morreu em 1980. E essa casa, ela se tornou fundação devido a um desejo de José Américo, ainda em vida, que ele informou para sua secretária Lurdinha. Essa casa já se tornou fundação no mesmo ano de morte dele, em 1980. Em dezembro de 1980 foi feita a lei que tornou essa casa uma fundação e ela foi inaugurada 2 anos depois, em 1982, no aniversário de José Américo, em 10 de janeiro. E essa casa ela se tornou fundação devido ao desejo de ser enterrado aqui, depois da morte. Só que isso não é permitido por lei, enterrar em casa comum. Então, a secretária dele informou para o governador da época, que era Tarcísio Buriti. E então, Tarcísio Buriti, que era um amigo próximo de José Américo, fez de tudo para esse desejo se tornar realidade. E hoje, os restos mortais dele e da sua esposa se encontram no mausoléu, que é no final da casa, que a gente visita ao final. E daí esse desejo foi atendido. José Américo veio do Boa Sentença para cá, os restos mortais dele. E o mausoléu foi inaugurado em 1983 e o de sua esposa vieram do Rio de Janeiro, Dona Alice. Isso, José Américo ele foi um grande escritor e político e era aqui nesse recanto onde ele recebia muitas visitas, tanto do meio político como do meio literário. Como vocês podem ver naquela placa, ele recebendo o escritor Jorge Amado, que fala que foi muito influenciado por ele, principalmente pelo livro A Bagaceira, que deu início ao regionalismo. Vocês podem entrar, fique à vontade. Bom pessoal, agora vamos adentrar a casa, começando com a aula dessas magníficas. Vocês são professores? Deram um show. Vamos começar nosso resgate histórico? Aqui era a sala de visita de José Américo, onde ele recebia muitas visitas, tanto do meio literário quanto do meio político. Ali em cima nós já podemos ver um retrato da sua mãe Josefa e de seu pai Inácio, que era agricultor, e os dois juntos tiveram 15 filhos. E José Américo foi o 5º filho desses filhos. Ali nós podemos ver um retrato de José Américo e de Dona Alice. Já José Américo e Dona Alice só tiveram 3 filhos, sendo que só o mais velho viveu até depois do pai. Ali nós temos um retrato da família e ali uma fotografia da praia antigamente, na época que ainda era Tambaú, porque esse bairro se tornou Cabo Branco depois. Quando ele veio morar aqui ainda era Tambaú. Aqui dá pra ver onde ele nasceu, que foi na casa do engenheiro Dago, que era um engenho de rapadura. E ele nasceu em 10 de janeiro de 1877 e essa casa de engenho ela fica lá em Areia. Aqui a gente pode ver a primeira professora dele, que foi Dona Júlia, que ensinou ele a ler e escrever, inclusive é uma mulher que ele teve muito apreço. E José Américo ele fez seminário, ele foi seminarista depois que o pai dele morreu. Ele foi morar com um tio, Odilon Bem-vindo, com 12 anos, e daí ele passou do seminário, depois ele... Aos 17 ele veio para João Pessoa terminar os estudos no Liceu Paraibano e já no mesmo ano ele ingressou na Faculdade de Direito de Recife. Se bacharelou aos 21 anos e aos 22 já teve seu primeiro cargo público, que foi de promotor da comarca de Sousa. Ele se casou em 1912, aos 25 anos, com Dona Alice, quando ela tinha apenas 19. E esse cargo público não foi o único cargo público da vida de José Américo, ele foi praticamente tudo, menos presidente. Ele foi deputado pela Paraíba, senador pela Paraíba 2 vezes, ele também foi ministro por 2 vezes e foi governador da Paraíba. O cargo de ministro dele foi na época de Getúlio Vargas, aqui uma foto de Getúlio Vargas e aqui José Américo.
e José Américo ele era ministro de Viação e Obras Públicas. E nessa época a seca no Nordeste estava muito forte e José Américo ele já tinha um olhar voltado para o Nordeste, então ele se empenhou em combater a seca, fez diversas construções como açudes e barragens, e ele também tinha uma política assistencialista e distribuía alimento, água, juntamente com sua esposa para os flagelados da seca. Ele também teve papéis importantes tanto na Revolta de Princesa quanto na Revolução de 30, porque ele era secretário de Segurança Pública de João Pessoa. E além das políticas de combate à seca, José Américo era um político da educação. Ainda como ministro em 1937, ele fundou o primeiro curso superior da Paraíba, que foi o curso de agronomia lá em Areia. E em 1950, quando ele já era governador da Paraíba, ele fundou a Universidade Federal da Paraíba, sendo também o seu segundo reitor. E aqui a gente pode ver como ele recebia muitas pessoas, pois ele era um homem muito valorizado, muitas pessoas vinham para cá para saber a opinião dele, tanto política quanto literária. Aqui quando ele recebeu o presidente Castelo Branco no seu governo, Geisel, e também o governador João Agripino. Nessa época ele já estava afastado da política, porque ele tinha perdido a sua terceira campanha para o Senado. E aqui também recebendo a visita do poeta embaixador João Cabral do Melo Neto e escritor paraibano Joares da Gama Batista. Todas essas visitas foram nessa sala. E além dessas visitas, ele também tinha amigos próximos como a Chateaubriand, que era um jornalista e escritor muito importante na época, e também José Lins do Rego, que era um amigo bem próximo de José Américo. Além de todos esses cargos públicos que ele conseguiu durante a vida, ele também teve diversas honrarias no meio literário. Ele participou tanto da Academia Paraibana de Letras, em 1965, ele tomou posse da cadeira, quanto na Academia Brasileira de Letras, em 1967. E ele viveu bastante, ele viveu até 1980, quando ele tinha 93 anos, e ele morreu de insuficiência renal. Ele foi sepultado com honras de ministro, e aqui tem a inauguração do mausoléu dele, que contava com o discurso do seu filho mais velho, Reinaldo, que era um general, também do presidente e do governador da época. Aqui é a coluna do estado de José Américo. E como a gente pode ver, é uma coisa grande, porque ele recebia muitas pessoas na sua casa, ele gostava sempre da casa cheia. Então, essa mesa ela ainda se estende com porta de 18 cadeiras. Todos os móveis são móveis da época, são todos feitos de madeira de cedro e foram todos encomendados na Casa Luna, que ainda existe. Ali a gente vê o carrinho de chá de Dona Alice, que ela utilizava quando recebia visitas. Aqui a gente pode ver uma pintura da cidade de Areia e em cima do engenho Olho d'Água, que foi onde José Américo nasceu. Aqui temos duas esculturas cubistas de Jackson Ribeiro, que foi um presente para José Américo. Aqui a gente tem um prato de bodas de ouro dele e de Dona Alice, que foi a última comemoração dos dois juntos, porque ela faleceu no mesmo ano, em 1962. Aqui a gente vê uma pintura que representa a barreira de Cabo Branco e ali também. Essa daqui é de Hermano José e aquela ali de José Lira. Antes era tudo sobre a rua aqui, e então quando se repartiu, precisava de um nome, queriam colocar o nome José Américo. Como ele ainda era vivo, ele não quis que botasse o nome dele e decidiu que seria Cabo Branco justamente pela barreira de argila branca que a gente pode ver no quadro. Aqui é uma escultura que foi presente dos secretários dele, na época que ele era governador, e ela representa o trabalho. Aqui a gente pode ver uma pintura da Graneleira de Areia, que é uma representação muito importante, né, de Areia, que foi onde ele nasceu. Ela não existe mais hoje em dia, mas é uma representação, né, ainda que ficou da cidade. Aqui a gente pode ver também um pouco da alimentação de José Américo, porque ele era uma pessoa que tinha hábitos alimentares muito saudáveis. Ele tinha o próprio pomar dele atrás da casa e tudo que ele colhia ele mesmo comia. Ele gostava muito de frutas, verduras, não comia muita carne vermelha.
não tinha o costume de beber, não fumava e gostava de água de coco. E quando perguntaram a ele da idade, ele fala: a idade não me pesa, só o espelho me lembra que estou velho. Faço a economia da vida, a dieta moral e o regime alimentar. Aqui a gente também pode ver algumas imagens da casa sempre cheia, né? Que ele gostava muito de receber tanto familiares quanto amigos. E aqui a gente fala um pouco mais sobre a vida literária. Aqui nós temos o livro mais famoso de José Américo, A Bagaceira, que foi lançado em 1928 na Semana de Arte Moderna de São Paulo. E ele ficou muito famoso porque deu início à corrente literária e regionalismo, que influenciou muitos escritores, como Jorge Amado, que eu falei anteriormente. E aqui na Fundação nós não temos a primeira edição, porque até hoje não foi encontrada, só a partir da segunda. E a Bagaceira tem até 45 edições e também foi traduzida em diversos idiomas. Por mais que tenha sido muito famosa, não foi o primeiro livro de José Américo, o primeiro foi Reflexões de uma Cabra, que é uma novela que foi lançada em 1922 e é uma trilogia. O Boqueirão e Coiteiro são os dois últimos livros. E aqui nós temos algumas obras de José Américo, O Ano do Nego, que é uma obra mais política, que fala sobre a Revolução de 30, a Revolta de Princesa. O Quarto Minguante, que foi o único livro de poesias dele. Memórias, ali atrás, Antes que Me Esqueça, que foi o último livro publicado. E esse aqui é o Troféu Juca Pato, que ele ganhou em 1976, porque ele foi intitulado o Intelectual do Ano pela União Brasileira de Escritores, e é um troféu muito importante até os dias de hoje. E aqui atrás são algumas obras de escritores que escreveram sobre José Américo ou sobre obras dele. Aqui atrás nós temos um painel com algumas críticas de jornalistas e escritores. E aqui é o Recanto Político, onde se encontra o rádio do próprio José Américo, que anteriormente a gente passava o jingle da campanha dele para governador e o discurso dele no livro Antes que Me Esqueça, mas hoje em dia está com alguns problemas técnicos, mas os áudios estão disponíveis no site da Fundação Casa José Américo. Aqui é o lencinho dele que ele dava para os eleitores assinarem durante a carreata e também o botão dele para governador. É aqui nesse painel que a gente vê o discurso do amigo dele, José Lins do Rego, no Parque São Lucena, aqui na Lagoa, quando ele fala aqui: o paraibano que não votar em José Américo não tem vergonha na cara. E a frase ela ficou tão famosa que virou o slogan da campanha. E aqui nós temos algumas fotos de José Américo se elegendo a governador. E no segundo áudio, que era o discurso dele no livro Antes que Me Esqueça, ele fala um pouquinho sobre o nome, porque muita gente acha que ele era da família do Pedro Américo, que também era de Areia, o poeta e escritor. Porém, foi uma homenagem da mãe de José Américo ao Pedro Américo. E aqui nós temos o único banheiro da casa, que está conservado até os dias de hoje. E agora a gente vai subir. Só avisando que tem uma estátua e também um real de José Américo, para vocês se assentarem. Aqui é a estátua de José Américo e também o real. Ela é feita em cola branca e papel machê. Ele está fardado com o cordão da Academia Brasileira de Letras e empunhando a espada. Ela foi inspirada nessa fotografia. Aqui estão dois plaquinhas que foi a homenagem ao centenário de José Américo, que foi pela Fundação. Aqui tem algumas medalhas e coisas que ele ganhou ao longo da vida. Aqui estão alguns objetos pessoais dele e de Dona Alice, como a gente pode ver, o cilhão, que era a cela de uso feminino, né? Que era a cela que Dona Alice utilizava. E a gente pode ver que ela é diferenciada, porque na época as mulheres andavam a cavalo de lado por conta das vestes femininas. Aqui a gente pode ver o ferro de ferrar, o gado, que era com as iniciais JA, né? José Américo,
que ele era utilizado. Aqui a quartinha que ele utilizava para gelar a água. Aqui a maleta de viagem que ele ganhou de sua irmã quando ele foi para o seminário. E aqui uma cesta que ele utilizava para colher as frutas do seu próprio pomar. Aqui as canetas que ele assinou a posse para governador. E aqui alguns objetos mais pequenos pessoais, né? Como os óculos, pois José Américo tinha uma miopia muito forte. Então, ao longo da vida, ele utilizou vários óculos. A lupa a gente pode ver, porque como ele tinha miopia, né? Então ele utilizava para ler. O chapéu dele ali, que ele vê nessa foto. A plaquinha de advogado, porque ele fez direito, né? E ele também advogou. Aqui tem uma placa sobre o mandato dele como ministro. Aqui é o quarto de José Américo e de sua esposa, Dona Alice. Ali nós podemos ver a cama do casal, que eram separados por causa de uma doença que Dona Alice tinha, que era câncer dos ossos. Então não podiam dormir juntos para ele não machucar ela durante o sono. Ali o pinico deles, porque a casa só tinha um banheiro, então para eles não terem que descer toda vez por serem idosos, então eles utilizavam do pinico. E ali nós podemos ver algumas roupas de José Américo. São roupas da época mesmo dele. E a gente pode até dar uma razão de estarem tão conservadas, era porque José Américo tinha o costume de comprar roupa de 10 em 10 anos. Então essas roupas provavelmente foram compradas quando ele tinha 90 anos e ele morreu com 93, então essas roupas só foram usadas por 3 anos por ele. Ali Padre Cícero e São José, que eram santos, ele não era tão devoto, mas ele ainda respeitava a religião por ter ido para o seminário. Ali tem a comenda papal que ele ganhou do Papa Pio X, quando ele foi convidado para o Vaticano, para representar o Brasil no Vaticano, só que ele não aceitou porque ele estava tendo responsabilidades aqui no Brasil, só que ele se arrependeu muito de não ter aceitado esse convite. E aqui temos a rede. José Américo amava a rede, tinha rede por toda a casa e tinha até na cozinha, no escritório dele, e ele também já fez poesia para a rede. Como ele amava a rede, ele fazia poesia para todas as coisas que ele gostava. E essas poesias dele estão disponíveis no livro Quarto Minguante. Ali tem a chinelinha dele. E a gente também pode falar sobre o apelido que ele tinha, que era de um madrugador, pois ele dormia bem cedo e acordava antes do nascer do sol e viu o nascer do sol nessa vista aqui. Bom, pessoal, graças a Deus a gente tem o apoio das meninas aqui hoje, estão dando um show de história, beleza? Mas eu gostaria só de abrir isso aqui, porque para mim é um dos lugares aqui, um dos espaços que eu adoro, que eu amo. Realmente é muito lindo. Tá tranquilo? Vamos continuar? Aqui era a biblioteca de José Américo, tem aproximadamente 4.000 obras, que eram todas dele. Ele só falava português, mas lia em outras línguas. Então ele se esforçava para trazer livros de outros países para cá, mesmo naquela época que era mais difícil. Aqui, além de biblioteca, também era o gabinete de José Américo. Quando ele veio para essa casa, ele ainda era governador. Então era aqui que ele recebia as pessoas para dar o aval e tudo mais. Aqui a máquina dele da datilografia, que era usada principalmente pela sua secretária Lourdinha Luna, porque ao decorrer do tempo a miopia dele ficou muito grave, então ele contratou ela para que ela fosse a datilografia dele. E aqui tem até a caligrafia dele, que era bem complicada. E é nessa foto aqui que dá pra gente ver um pouco mais da Lourdinha, ela sentada datilografando, e ele sentado na rede, ditando para que ela datilografasse, e ela ficou com ele por 18 anos até o fim da vida. Aqui nós temos a varanda tanto para o mar como para a Colina Verde, porque em uma de suas crônicas, José Américo fala que fez 2 varandas para que não se entediasse. Quando ele se entediava do mar, ele ia para a colina e era aqui que ele tinha tantas inspirações para que ele escrevia. A árvore
de fruta-pão, uma árvore muito significativa para José Américo, pois foi ele mesmo que plantou. Ele cuidou dessa árvore por 7 anos, mas ela não dava um fruta-pão. Então, ele pediu para o seu caseiro cortar a árvore. Quando ele chegou aqui, tinha um ninho de passarinhos na árvore. E sabendo como José Américo era, que amava tantos animais, foi lá e disse para José Américo. Então José Américo deixou a fruta-pão e hoje em dia ela dá frutos, na época dele não deu. Então tem uma poesia. O nome da poesia é A Árvore da Ciência. Plantei a fruta-pão no meu pomar, vê-la depois crescer foi uma luta, porque tanto trabalho sem gostar desse pão e muito menos dessa fruta. Uns 7 anos puxados já se vão, sei que é triste deu seu recado, sem botar nem a fruta nem o pão, apesar do cuidado dispensado. Ia cortá-la, mas parei no meio, no galho mais oculto havia um ninho. Não deu aquilo que eu estava cheio, mas deu-me de presente o passarinho. Muito bom, muito legal. E aqui é o mausoléu onde se encontram os restos mortais tanto de José Américo quanto de sua esposa Dona Alice. Nós podemos ver um espelho d'água que foi projetado justamente para homenagear o combate à seca de José Américo por ter sido o ministro das águas. E ele foi projetado por um arquiteto indiano e dizem que é o mais bonito do estado. Ali também temos gravações tanto de José Américo falando da Paraíba quanto de Dona Alice. E são poesias que falam tanto quanto José Américo gostava da Paraíba e queria descansar nessa cidade e nesse estado, e quanto de Dona Alice, pois Dona Alice era uma mulher muito calma e muito amorosa e José Américo amava muito ela. Pessoal, obrigado por estar com a gente em mais uma aventura. Hoje foi aquele resgate histórico maravilhoso, entendeu? E as meninas, meu muito obrigado também, vocês deram um show e fizeram o meu trabalho hoje, até que eu gostei. Beleza? Até o próximo. Um abraço. Tchau.